Olá, estamos começando o nosso ponto de vista ao vivo, mais uma vez aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação para você e a gente sempre juntos aqui de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, é o horário tradicional da discussão política, do debate em cima dos temas importantes, né, que formam a pauta aqui da cidade, da região metropolitana e sempre também os assuntos de interesse nacional colocados aqui para discussão, para debate na nossa mesa diária aqui do ponto de vista, né? A mesa branca aqui do ponto de vista, né? Bom, Covid-19, infelizmente, continua sendo a pauta aqui. Parece que vamos atingindo, como a gente já repete aqui quase todo dia, o platô aqui na Baixada Santista, né? Em relação ao número de óbitos, a queda foi brusca, graças a Deus, né? Sem banalizar a vida, evidentemente, mas é o registro que tem que ser feito. Mas o número de casos continua subindo, né? A coisa parece que ficou meio estacionada numa alta, né? É um pouco preocupante isso, aliás, como vem acontecendo no estado de São Paulo e em muitos pontos do Brasil, né? Aliás, em diversos pontos pelo estado de São Paulo e pelo Brasil, na verdade, nós estamos acompanhando é uma alta mesmo, né? O gráfico ainda na subida e a gente não sabe quando é que isso vai ser controlado, né? Afinal de contas, quando é que vamos ter aí uma situação diferente para ter mais tranquilidade de que o vírus está sob controle, né? Vamos continuar aí discutindo as questões importantes da cidade, o momento financeiro que atravessa a prefeitura, uma série de explicações, né, que a gente vai ter aqui em relação à perda de arrecadação, né, os problemas causados aí pela pandemia em relação às contas da prefeitura e outros temas que são sempre muito relevantes, muito importantes aqui para a região e para o país. Lembrando que você tem sempre aqui pela Santa Cecília TV a nossa reprise, né, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite. Conosco aqui à esquerda, com muita satisfação, recebendo Maurício Franco, secretário de Finanças aqui da Prefeitura de Santos, e que vai prestar para a gente aqui, vai colaborar conosco, trazendo aí uma série de esclarecimentos. Prazer recebê-lo. Tudo bem, secretário? Tudo bem. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, né, para o pessoal que assiste a partir das 20 horas. É um prazer estar mais uma vez aqui na sua bancada, Boturão. Fazia tempo que eu não vinha. Se não me falha a memória, eu estive aqui no ano passado, no segundo semestre. Era um outro mundo, né? Digamos assim. Era verdade. Era um outro país, era um outro planeta mundo. mesmo. E outro planeta quase, né? E estamos aí à disposição de vocês para a gente conversar isso também sobre as finanças da prefeitura, não apenas sobre as finanças, mas outros assuntos que, como eu conheço o programa, normalmente eles aparecem, a gente vai trocando figurinhas ao longo do programa. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado por você estar conosco, né? E um beijo especial aí para a jornalista Denise Covas, tá certo? Eu só queria dizer o seguinte, tá protegido aqui, viu? Está do meu lado aqui, eu já tive a Covid, não transmito mais, fizemos questão de colocar ele no lugar aqui para ele ficar bem protegido, tá bom? Joaquim Fernandes, advogado da área criminal, participa conosco desta edição, mais uma vez colaborando com a gente. Prazer também revê-lo, Joaquim, tudo bem? Boa tarde, Boturão, boa tarde, telespectadores da TV Santa Cecília, boa tarde, secretário, uma honra estar aí participando desse programa com o senhor, boa tarde, Marcos. Eu só gostaria de registrar, secretário, que na sua secretaria há um dos homens mais bonitos da prefeitura, trabalhando com o senhor, nada mais, nada menos do que Chagas, o Belo. Chagas, vírgula, o Belo. Nosso comentarista de praxe aqui, cientista político, um grande analista, né? E crítico contumaz do ministro Paulo Guedes. Na ponta, Marcos Santana, atento aí às redes sociais, claro, né? As informações que têm credibilidade e a sua participação importante aqui com a gente. Tudo bem aí, Santana? Boa tarde a todos, tudo bem na medida possível. Boa tarde, em especial quem nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a gente na reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre o nosso boa noite para você que está conferindo a reprise do Ponto de Vista a partir das 8 da noite e o nosso alerta diário aqui, né? O programa ao vivo acaba às 2h30 da tarde, até começar a reprise às 8 da noite, sabe Deus, né? O que é que pode acontecer na confusa República Brasileira, né? Bom,
infelizmente, vamos aí mais uma vez aos números do Covid-19, né? Aqui em Santos, de acordo com o boletim de ontem à noite, 12.104 casos, 408 óbitos, né? O número de óbitos realmente aumenta 1 ou 2 a cada 2 dias, a cada 3 dias, né? Tem uma situação completamente diferente que tínhamos aí há um tempo atrás, evidentemente, repito, sem banalizar, né, a vida humana, qualquer óbito irrecuperável, enfim, né? Na Baixada Santista, 31.423 casos, 1.189 óbitos, a todas essas famílias que perderam aí parentes, né? Pessoas que perderam amigos próximos, perdeu o pai, perdeu a mãe, o avô, a avó, enfim, né? Nossa solidariedade, os nossos sentimentos aqui da bancada e de todo o time do Ponto de Vista. Em São Paulo, no estado de São Paulo, 393.176 casos, 18.640 falecimentos. E no Brasil, então, 1.970.909 casos confirmados, 75.523 mortes por Covid-19. Números oficiais. E sabemos que a comunidade científica, né, trabalha com um percentual aí de 10 vezes mais aproximadamente. Não digo em relação às óbitos, mas sim em relação ao número de casos. Teríamos quase 20 milhões de brasileiros aí que já foram infectados pelo Covid-19, pelo coronavírus. Bom, eu queria rapidamente comentar um tema aqui. Evidentemente que isso não mexe com a vida de absolutamente ninguém, né? Mas é algo que nos afeta diretamente aqui, que não é que nos afeta, né? É uma curiosidade, né? É uma lamentação, né? Porque a situação do Clube 15, por exemplo, né? Porque é o clube mais antigo do Brasil, 151 anos de fundação aqui na cidade, e o Clube 15 acabou entrando numa barafunda dos infernos, né? Foi aquela parceria, não é, com a empresa de construção civil, né? E que gerou, né, um flat, um hotel, né? E o clube ficando ali com 3 andares, 2 andares, não me lembro exatamente, né? Está lá o Clube 15 no Canal 3, esquina com a Avenida da Praia, mas que acabou sendo arrematado no leilão da última terça-feira, né? Terça-feira, 11.244.000 reais, né? E o clube acabou sendo arrematado, né? Esse valor correspondia a 50%. O único lance foi do condomínio Clube 15, Hotel Flat Centro de Negócios, né, que administra o complexo de lojas que existe ali, e imóveis com quem a instituição Clube 15 tem uma dívida que é superior, na verdade, a 13 milhões de reais, né? Lamentável, né, que isso tenha acontecido pela história, né, do Clube 15, faz parte da história da cidade, repito, o clube mais antigo do Brasil. Não sei se alguém aqui na bancada já foi associado. Já foi associado, Joaquim? Associado não, mas não. Fui. Foi o quê? Foi frequentador. Fui frequentador, né? Pois é curioso, isso, né? É curioso, Boturão, porque todas essas parcerias que foram feitas com as empresas de construção civil da Baixada, em princípio, não levaram os clubes a um saldo positivo. Num primeiro momento, sim, pelo aporte de capital, mas a falta de associados, o desinteresse da população em ir a esses clubes, porque hoje os novos condomínios, hoje eles possuem a infraestrutura de um clube. Então hoje você fala para alguém assim, vamos ser associado a um clube, mas eu já pago condomínio no prédio, eu tenho piscina, eu tenho academia, eu tenho quadra. Qual a razão de eu ter que me associar a um clube? Então, os clubes hoje, salvo raríssimas exceções, como, por exemplo, o Tênis Clube de Santos, o Clube dos Ingleses, o Internacional, os demais trabalham, se não trabalham deficitários, trabalham num limite perigoso de ficarem deficitários, né? Por quê? Porque não tem sócio. Isso aí é um aspecto, né? Agora, eu diria que o empreendimento em si, por exemplo, do Vasco, do Saldanha, do Brasil Futebol Clube, né? Foram realizados pelo saudoso Armênio Mendes, né? Pelo Grupo Mendes, tiveram sucesso, transformaram o clube completamente, né? Enfim, e foram obras de 1 ano e meio, 2 anos aproximadamente, né, Maurício? Enquanto que o Clube 15, um empreendimento que deveria durar uns 3 anos aproximadamente, durou 10, né? A empresa quebrou aí 2, 3 vezes, várias vezes, né? né? É uma pena, né? Eu fui conselheiro do Saldanha
na época em que estava se discutindo se ia reformar o clube ou ia construir um novo. Eu sempre fui contra, fui voto vencido, né? Está nas atas. Por quê? Porque eu achava que um clube do lado do outro, Vasco e Saldanha, deveriam se unir num único caixa e fazer um único clube para você ter mais administração, para você ter mais entretenimento. Deixa de ser uma ideia. Você vai ter dois clubes concorrendo entre si. Né, colados, então, né? Colados, um do outro. Joaquim. E o que acontece hoje? Você tem um número baixo de associados em ambos os clubes, que basicamente, salvo engano, o Vasco hoje depende muito do seu salão de festas, né, que é um dos salões de festas mais alugados da cidade, dos Saldanha também eventos, tem, né? E o Saldanha que passou a ter também um salão de festas para Mas locação. aí que está, com essas obras do Armênio, né, você pelo menos ofereceu aos clubes uma condição de fazer caixa. Né? Sim, sem dúvida. Não é que não depende do sócio. Não, claro, precisa ter sócio, evidentemente. Mas pelo menos, como o Joaquim lembrou aqui, esses salões sendo alugados, né? Os clubes acabam tendo boas receitas, enfim, né? E tem os restaurantes também, que me parece devem dar um percentual para os dois clubes, enfim, né? Eu penso que passa por o Joaquim lembrou, aliás, o Joaquim, desculpe não saudá-lo inicialmente, então o Marcos também, no início. Fiquei tão empolgado com os elogios ao meu colega Chagas que acabei não lhe saudando. Você acha o Chagas bonito também, não? Há controvérsia. Mas o Chagas é uma grande referência para a gente, sem dúvida. Em relação ao clubes, eu acho que o Joaquim apontou bem, tem uma primeira discussão que é o modelo de negócio, entendendo o clube como negócio, e não deixa de ser, embora esteja ligado à diversão, ao entretenimento, né, tal, das pessoas, o mundo mudou muito. Se você não reinventa o modelo de negócio, a questão de você ter fontes alternativas, você acaba dependendo muito do nível de associado, um número de associados, que em geral são pessoas mais idosas e que têm um problema, os clubes mais antigos, isso não é só em Santos, no Brasil inteiro ocorre, o chamado sócio remido. Isso mesmo. Aí chega um determinado momento em que você tem 80% a 90% não pagando. Obviamente o negócio não se sustenta, né? Não se sustenta. Então, e é lamentável, a gente também O 15 lamenta. tinha 80 sócios, me parece, pagando. Né? Por volta da a informação que eu tenho é que seriam 100, mas também não vai alterar muito a conta no final do mês, né? Mas isso inviabiliza, não tem como, inviabiliza. Essa dívida, tem uma dívida com a prefeitura também, né, em relação ao Clube 15, ela é alguma coisa entre 2,5 milhões a 3 milhões, mais isso ou menos. Isso aqui que é IPTU? E... Não tem uma isenção aí, não, né? Não, então, o problema dos clubes é o seguinte, definido que é absolutamente com sentido recreativo, ele tem isenção. Só que o que ocorre, não só com o 15, ocorre com vários clubes. Você tem lá uma data todo ano, até o final de setembro, é preciso pedir isenção. O que acontece? Às vezes, por alguma confusão administrativa, o clube não pede. Quando ele não pede, a prefeitura gera o IPTU. O exercício seguinte tem IPTU. Aí ele não paga o IPTU. E tem várias condições para isenção, mas duas delas, uma é não ter dívida com a prefeitura. Se você não tivesse, não pode ser candidato a essa isenção. E o segundo, não ter atividade econômica. Você enxerga que um ente privado tem atividade econômica no clube e ele não pode ter isenção, até pela questão da livre concorrência e tal. E isso acontece com muita frequência, acontece com muito clube. Às vezes por uma muda de diretoria, perde o prazo, começa a se avolumar aquele débito, ele fica, digamos assim, impagável do ponto de vista da capacidade de pagamento que o clube tem por conta do que a gente está acabando de dizer aqui em termos de fonte de renda. Então isso acontece. Quando o clube todo mês de setembro vai lá, pede isenção normalmente, tal, não tem nenhum débito pendente, ele tem isenção. Perfeito. E a prefeitura vai evidentemente cobrar essa... Está cobrando, né? Está cobrando. A gente, alguns meses, já houve conversas com não só do Clube 15, outros clubes também, né? Mas alguns meses, se eu não me falha a memória, no final do ano passado, a gente teve uma visita à diretoria e estivemos discutindo alternativas. É que quando a dívida chega em um determinado patamar, por mais que a gente dê um caráter excepcional, e a prefeitura, principalmente através da procuradoria, porque isso, em última instância, tem a ver com o parecer da procuradoria, ela concorda com o prazo mais elástico, mas mesmo no prazo, por exemplo, de 5 anos, ainda assim, para o clube, a prestação mensal não há condições de pagar. Então, o que inviabiliza uma renegociação e uma regularização, né? Embora, pelo que a informação que eu tenho,
e a questão da arrematação parece que confirma isso, a maior dívida era com o condomínio mesmo, né? 13 milhões, alguma coisa assim, né? Isso. Diga, Na verdade, Santa. Só reforçar o que vocês já falaram, porque, na verdade, para nós é até confortável fazer um diagnóstico e apontar soluções, né? Mas o gestor do clube aí que sabe onde realmente o calo aperta no sapato apertado. Então, claro. é ele que sabe das dificuldades. Mas ainda assim, não é possível que o gestor de cada clube ele pense em gerir o clube como o clube era gerido na década de 70, 80, quando a vida social era outra. A importância da atividade esportiva no clube era outra também. Então, eu acho que a saída que eu vejo é realmente investir nessas parcerias aí com os clubes, abrir os seus espaços para eventos, cursos e assim por diante. E também incentivar a prática esportiva ali com escolinhas de iniciação, escolas de aperfeiçoamento esportivo ali dentro das suas instalações. Aí, a partir daí, eu acho que pode-se ver uma alternativa para ter um equilíbrio financeiro razoável. Mas, por exemplo, Marquinhos, eu dou um exemplo e aproveito para mandar o meu abraço para o nosso presidente do Clube dos Ingleses, que é o Edmond Atik. Edmond Atik, sim. Que em reeleição, já é reeleito, conseguiu sanear junto com o conselho do clube, na presidência do Dr. Ayrton Zogaib, conseguem administrar um clube que é uma equação difícil, que você tem que manter uma mensalidade num valor próximo de uma coisa razoável. Justo. Valor justo. Só que você tem água, luz, empregados, contribuições, impostos. Manutenção. E veja, por isso que eu tenho uma admiração grande por essas duas pessoas, lá no Clube dos Ingleses especialmente, a Edmond Atik e o Dr. Ayrton Zogaib, que conseguiram manter o clube sobrevivendo com uma administração impecável. E isso é difícil, muito difícil. Sem dúvida nenhuma. Vamos seguindo em frente aqui, antes da gente entrar exatamente na questão das finanças aí do município e os prejuízos causados aí pela pandemia, não é? A gente vê a crise que nossa cidade, o país enfrenta, não é? Já vinha numa situação difícil antes da pandemia, a questão agora é o pós-pandemia, né? O que é que vem por aí, né? Ô Joaquim Fernandes, você acha que o ministro Gilmar Mendes tentou jogar o presidente da República aí numa gelada na comunidade internacional no que diz respeito à questão da pandemia, né? E depois o Bolsonaro nitidamente acusou o golpe, né? Tanto que ligou para o Gilmar Mendes, pediu para o ministro que está no cargo, né? O ministro Pazuello, lá, o general, também ligar, explicar que são 25 militares contra uns 5 mil funcionários que existem no Ministério da Saúde, essa coisa toda, e o Gilmar Mendes teria dito ao Bolsonaro que em situações de pandemia, ele pode muito bem vir a ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional de Haia, né? Veja, Boturão, eu acho que o ministro Gilmar Mendes, ele mostra que o judiciário, principalmente a nossa Suprema Corte, ela precisa saber o lugar dela. Ou ela vai se definir como uma corte puramente jurídica, ou ela vai se intrometer em todos os aspectos da vida política nacional, né? Então, assim, o ministro dar uma opinião desta, que nós poderíamos, qualquer um de nós vai falar, pô, isso aí tá morrendo gente e o presidente não está nem aí. Isso nós podemos falar. Agora, um ministro integrando a Suprema Corte, um dos mais antigos do Supremo Tribunal Federal, não tem, na minha opinião, modestíssima opinião, ele não pode fazer determinadas afirmações. Eu acho que contamina o ambiente político nacional, o ambiente político internacional, afeta as relações econômicas do Brasil, como vem afetando a questão do desmatamento da Amazônia, se maximizado pela imprensa internacional, pelos organismos internacionais, mas o fato é que as questões políticas hoje tornam o Brasil fragilizado no ambiente econômico financeiro mundial. Nós temos um presidente que infelizmente, motivo de riso, de chacota, de divergências no mundo inteiro, e isso afeta as relações econômico-financeiras do Brasil. Nós não estamos apenas discutindo no bar, aqui no programa, o que o presidente faz ou deixa de fazer, se ele está assistindo o jogo do Flamengo ou ele não está assistindo o jogo do Flamengo. Não. Cada manifestação dele, do ministro Gilmar Mendes, de qualquer outra autoridade, nos fragiliza cada dia mais. Eu acho que o ministro, sinceramente, o ministro Gilmar Mendes,
talvez seja a última pessoa naquela corte que pode ficar dando lição de moral nos outros. Né? Para mim, é a última pessoa naquela corte que pode ficar dando lição de moral. Sujeito que tem envolvimento com uma escola de direito que aparentemente, todo mundo sabe que ele é dono, mas ele não está no contrato social, então ele não faz parte da empresa. Sujeito que concede ordens de habeas corpus às mais estapafúrdias do mundo. Sujeito que fala o que quer em sessão de Suprema Corte, só desmonta o respeito que a população tem para a Suprema Corte do Brasil, que numa pesquisa divulgada hoje, acho que pela Folha de São Paulo, Instituto do Rio Grande do Sul, acho, hoje, a pergunta era, você acha que a Suprema Corte julga politicamente ou juridicamente? 60% opinou, escolheu que ela julga politicamente. Então, se fosse 60% da população brasileira entende que o Supremo julga politicamente, significa que a nossa justiça está desacreditado. Agora, o que ele quis fazer, eu acho que ele conseguiu, né? Porque ele criou um fuzuê daqueles, né? E jogou o Bolsonaro às cordas. O Bolsonaro acusou o golpe, se não tivesse acusado, não daria bola para isso, né? Ligou para ele, mandou o Pazuello ligar para ele. E a comunidade internacional volta mais do que, né, não com os olhos em relação ao que está acontecendo no país, né, Maurício? Me parece que ele fez de caso pensado, fez, né? Não há dúvida. Nós estamos muito em discussão que essa questão de um poder se intrometer, digamos assim, nas atribuições do outro, né? Que acho que é uma das grandes discussões atuais no Brasil. Agora, é preocupante porque todo tipo de atividade ou de ato do governo tem impacto. Então, diferentemente de antigamente se fala assim, eu tenho uma política de meio ambiente e ela é um problema exclusivamente interno do país. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tudo está interligado. Então, quando você toma decisões, para citar um exemplo só, né, a gente poderia falar de saúde, poderia falar de economia, poderia falar de outras áreas de atuação, macro áreas que o governo tem que atuar. Mas no caso do meio ambiente especificamente, está acontecendo algo que é previsível no mundo globalizado. Quer dizer, o agente financeiro internacional, o agente econômico internacional, que não necessariamente são empresas, pode ser fundos de pensão, por exemplo. Fundos soberanos. Fundos soberanos, eles levam muito em consideração também a política ambiental. Então, me parece que não está havendo o devido cuidado em relação a isso. As coisas estão absolutamente interligadas. E aí, o que acontece? Né? Quando quem tem que agir não age especificamente no seu setor, você abre vácuo para que alguém chegue. Eu acho que essa questão do opinamento que o Gilmar Mendes deu foi nessa linha. Olha, isso aí ele usou uma palavra fortíssima, falou em genocídio, inclusive, né? É exatamente por isso, porque a falta de atuação faz esse tipo de situação. E eu só queria lembrar que, no caso de outros países, na maior parte dos países, quem fala sobre o combate à pandemia é o líder máximo do país. Né? Então, isso aconteceu na Itália, apesar do atraso da Itália, a partir de um determinado momento, o primeiro-ministro chamou essa responsabilidade para ele e falou o tempo todo esse assunto. Na Alemanha, então, com bastante competência, por sinal, com a Angela Merkel, mesmo na Inglaterra, no Reino Unido, onde também houve um atraso, porque o primeiro-ministro, inicialmente, ele entrou naquela política chamada negacionista e depois voltou atrás, até porque ele foi vítima da Covid, esteve na UTI, inclusive. Então, é importante isso, que ter uma liderança única no combate à pandemia. E aí, quando isso não ocorre, várias outras consequências o país acaba sofrendo por conta disso, por conta dessa não ação. O Gilmar Mendes ele fez um alerta ao presidente. Ele não vai conseguir transferir essa responsabilidade desse número absurdo, né, de mortes que nós temos no Brasil para os governadores e para os prefeitos. Né? Deixou claro que a comunidade internacional, né, e as cabeças que pensam arejadas nesse país não vão aceitar isso. Né? Um intervalo, a gente volta já já. Muito bem, de volta aqui a sequência do nosso ponto de vista, recebendo com prazer Maurício Franco, que é o secretário de Finanças aqui de Santos, Joaquim Fernandes e o nosso Marco Santana aí acompanhando as principais informações e as participações que vão ocorrendo aí com a gente. Então, eu queria abrir um espaço aqui para o Maurício, né, para a gente saber exatamente, ou se já é possível, né, fazer uma conta aí da trombada que a Prefeitura de Santos sofreu, né, uns 120 dias, não chegou a 120 dias, mas a 100 dias aproximadamente, né,
com os comércios fechados, a paralisação total da economia, os shoppings fechados, praticamente supermercados, né, farmácias, açougues, enfim, abertos, e o pessoal aí de restaurantes, por exemplo, vendendo aí só, como é que chama na chamada lá do online e tal, né, e por telefone, enfim, essa situação toda que nós enfrentamos. Então, nós temos algumas horas para falar sobre isso? Horas, infelizmente, alguns minutinhos apenas. Essa questão é o seguinte, né? Eu costumo dizer, para tentar ser objetivo nessa questão, que nós temos o ano de 2020 até 29 de fevereiro e o ano de 2020 pós-março, né? E isso, naturalmente, tem impacto não apenas na vida de todos nós, mas tem impacto também na vida financeira de governos, dos 3 níveis, de empresas, na vida pessoal de todos nós. Até essa fatídica data que eu coloco de fevereiro de 2020, nós tínhamos uma situação da prefeitura equilibrada, né? A última vez que eu estive aqui, eu ressaltei isso, que a única questão daquele momento da prefeitura era a dívida de curto prazo, que a gente ainda tinha uma dívida de curto prazo com o fornecedor, que era algo relevante, e que foi quitada em 2019, em dezembro de 2019. Mas 26 de dezembro, para ser mais exato. Então, nós começamos 2020 com bastante empolgação, não só a perspectiva do crescimento da economia, do país se encaminhar realmente para um crescimento maior, e no nosso caso isso tem impacto, porque os 2 tributos, entre os 3 mais importantes, 2 estão ligados à atividade econômica, que são o ISS e o ICMS, e havia todo esse quadro de expectativa positiva, de equilíbrio em relação às contas municipais, né, para Santos, com todos os indicadores, gasto com saúde, gasto com educação, endividamento de longo prazo, gasto com pessoal, enfim, os principais indicadores que a legislação de modo geral, a LRF em especial, coloca como importante, nós estávamos com eles equilibrados. Pois bem, quando vem a pandemia, né, e vamos colocar o mês de março como pontapé inicial, o nosso decreto de calamidade aqui em Santos é do dia 20 de março, né? A partir desse momento as coisas começam realmente a ficar bastante complicado, em seguida vem a quarentena e com todos os impactos que a gente passa a ter, inclusive no comércio, na indústria, no setor de serviços, enfim. No nosso caso, a gente sentiu, Boturão, agora respondendo a tua pergunta mais objetivamente, nós sentimos um tranco muito forte em relação à queda de arrecadação no mês de abril, né? No mês de abril, nossa queda de arrecadação foi de 20%. Né? No mês de maio ela cai um pouco, continua em 15%. No mês de junho ela diminui, ela vem para um patamar um pouco melhor. Nós estamos fechando a contabilização em relação a esses dados todos. Mas, mais do que isso, é importante que as pessoas entendam esse contexto do que a gente está vivendo lá no nosso dia a dia, né? Então, primeiro você tem a questão da pandemia, quando todo mundo para, as atividades param e evidentemente as pessoas deixam de recolher tributos, até por falta de condições de pagamento. Mas em Santos nós tivemos uma outra situação também, que muita gente já esqueceu, e que há uma tragédia do ponto de vista humano principalmente, que foram as chuvas daquela fatídica madrugada de 2 para 3 de março, que era segunda-feira. Aquilo, nós estamos com uma conta bastante grande para pagar em relação àquilo, bastante expressiva. Tivemos o apoio do governo do estado, com 15 milhões de reais, fizemos um contrato emergencial, mas aquele orçamento ele é bem mais do que 15 milhões de reais. Então, e aconteceu em março. E em março também vem a pandemia. Então, nós estamos então aí com 3 situações, né? E outra coisa, importantíssima, né? Por mais que a gente tenha, que as prefeituras todas tenham um apoio do governo federal, e isso tem ocorrido, um apoio do governo estadual também tem ocorrido, uma boa parte dessas despesas são da chamada fonte 1. O que é a fonte 1? A fonte do Tesouro Municipal. O nosso orçamento global do Covid, posicionado até ontem aqui, por exemplo, Boturão, cerca aí de 35% a 40% é gasto do município. Então, é importante a gente aproveitar algo que não estava momento. Previsto, né? Ninguém Exatamente. no ano passado previa perfeitamente a Covid-19 para 2020. Exatamente, é esse sentido por isso que eu comecei falando do início do ano, porque você tem um contexto orçamentário em que nada disso está previsto. As chuvas de março, a expectativa, quer dizer, claro que ocorre chuva no verão, claro que ocorre, mas uma tragédia daquela magnitude não acontece toda hora, então esse é um fator imprevisto. Segundo, a própria pandemia e a queda na arrecadação por conta disso. Terceiro, os gastos com saúde, né? Porque muita gente fala, mas o governo federal, o governo estadual está bancando tudo. Não é verdade.
E os municípios, de um modo geral, estão bancando com uma boa parte, pelo menos aí 1/3 desses gastos estão saindo dos cofres municipais. Então, nós estamos nesse momento ainda não temos um número final em relação a isso, como eu citei. Em alguns lugares essa queda foi maior até, no nosso caso a gente fala em 20% em abril, 15% em maio. Esse percentual vai diminuir bem em junho também, na nossa estimativa, mas a nossa previsão, nós estamos trabalhando com o fechamento de julho para poder fazer efetivamente um balanço do tamanho dos problemas. E lembrando também o seguinte, é comum para as prefeituras você ter um segundo semestre mais difícil do que o primeiro, porque o primeiro tem no começo do ano a parcela única do IPTU, que é bastante relevante no nosso caixa, e temos também o IPVA, né, que a pessoa aqui no estado de São Paulo pode parcelar em 3 vezes, em até 3 vezes, então até março. Então, há naturalmente uma injeção, para citar só 2 casos, dois tributos, em que há um acúmulo de entrar mais recursos. O IPVA é metade para o município? Isso. Não, metade, né? 50%. E aí, então, esses tributos, a gente acaba fazendo um caixa, e aí, como eu disse, todas as prefeituras fazem um caixa para poder passar o final do ano, porque no final do ano a receita cai e você tem despesas como o 13º, por exemplo, no final do ano, que é preciso fazer uma reserva para isso. Eu faço parte, eu tenho um grupo uma espécie de um colegiado informal com 5 secretários de fazenda de cidades mais ou menos do porte de Santos, né? Estou falando de São Bernardo, São Caetano, Campinas, Sorocaba, que são cidades, médias e grandes cidades do estado de São Paulo. E todo mundo está com uma preocupação muito grande em relação ao segundo semestre, mas muito grande, porque, como eu falei, se juntando essa situação, no nosso caso aqui, as chuvas, os gastos com a Covid e da saúde e a queda da arrecadação realmente trouxe uma situação bastante preocupante. Secretário, eu tenho 2 questões para o senhor. Quando o senhor fala 40% dos gastos no combate à Covid vieram dos cofres municipais, já houve algum repasse estadual ou federal para o município? Já houve? Sim, já houve. Quando eu falo que entre 35% a 40% é fonte 1, eu estou me referindo a todo o valor já empenhado, não significa que ele está desembolsado efetivamente. Né? Empenhado, só para o telespectador entender, é numericamente lançado, mas ainda não desembolsado. Isso, exatamente. Né? Isso. Exatamente, nesse sentido. Então, porque esses dados que eu estou passando para você são dados que estão no portal de transparência da Prefeitura, eles não podem ser consultados por qualquer munícipe. Mas é exatamente isso, nós temos ainda um volume já pago em relação a esse total. Eu estou falando de cerca de 38 milhões, mais ou menos, que seria fonte 1 hoje. Mas esse valor, de alguma forma, em algum momento, ele será ressarcido ou compensado de alguma forma, seja com o Estado ou com a União? Pode ocorrer se a gente tiver alguma liberação extra, né? Por exemplo, essa semana a gente está tendo uma liberação da portaria 1666, especificamente para o Covid, e também isso acaba contribuindo para o número. Mas você tem razão, é um número que ele sobe e desce. Quando você tem injeção de novos recursos, ou do governo do Estado ou do governo federal, melhora a situação em relação à fonte 1. Mas, de um modo geral, o que eu quero dizer é o seguinte, e hoje o que a gente tem empenhado, e o que provavelmente é o que a gente vai pagar, é cerca de 1/3 da conta total, do orçamento total do que a Prefeitura vai estar com Covid. Aí é a segunda pergunta. Quando o senhor fala em 1/3 do orçamento total da Prefeitura empenhado, quais são as áreas reflexas que sofreram ou que vão sofrer a retirada de recursos, a redução de recursos? O Joaquim já rouba a minha pergunta que eu ia fazer para o senhor. Porque era justamente essa. 40% de um orçamento de 100%, quais, se é que já foram definidos, quais são os setores em que vai haver uma redução de investimento ou de investimento que é o futuro ou a redução imediata de recursos para essas secretarias? Tá, assim, quando a gente fala em 1/3, eu não estou falando de 1/3 do orçamento total do município, eu estou me referindo ao orçamento Covid, né? E aí, ok. Peço perdão porque a gente usa isso no jargão do dia a dia e nós estamos falando para o público, então, porque quando a gente começou, quando a conta do Covid começou a chegar, né?
nos 3 níveis de governo. O orçamento Covid, na verdade, teve que ser inventado, né? É mais ou menos isso. Criado, a história do orçamento de algum lugar guerra. que Não sei se você lembra do orçamento de guerra, que se falou até uns 2, 3 meses atrás, era mais ou menos nesse sentido, de se criar um orçamento específico para isso, justamente para que ele não contaminasse a prática, a execução orçamentária do município por alguma coisa absolutamente extraordinária, né? E isso é importante a gente reconhecer, que muita gente meio que está anestesiada e está esquecendo do momento absolutamente excepcional em que a gente está vivendo. Agora, indo para a pergunta, quando nós fizemos um decreto 8937, mesmo antes da gente ter o dimensionamento, sabíamos naquele momento, eu estou falando do começo de abril, meados do mês de abril, que nós teríamos essa questão, né, esse problema de ter queda de arrecadação, aumento de despesa, o que a gente chama de uma equação cruel aí da questão das contas. Nós definimos um decreto com uma redução de 15% das despesas gerais de todas as secretarias não envolvidas diretamente no Covid. Né? E o que eu chamo não envolvidas diretamente no Covid? Principalmente saúde, por razões óbvias, e a assistência social, que é uma secretaria que também está demandando, não como a saúde, evidentemente, mas também está demandando. Perfeito. Então, excluído essas duas, há uma redução geral da orçamentação. E estamos, e por isso que eu pergunto para o Boturão, já há um dado fechado? Não. Eu acredito que a gente vai conseguir ter um quadro exatamente do que a gente pode ter de déficit orçamentário, de déficit financeiro, porque são coisas diferentes. Eu acredito que aí no início de agosto a gente consiga enxergar um pouco mais claramente o que vai acontecer. E também numa perspectiva até otimista, né, que a gente tem efetivamente que a economia comece a dar sinais, né, a dar bons sinais aí de recuperação ao longo do segundo semestre, né, mas é aquela história, a crise de saúde causa uma crise fiscal que por sua vez, né, causa uma crise nas contas como um todo da prefeitura. Santana, tem algum o Joaquim já furtou a minha pergunta na cara dura, mas é justamente isso aí, porque em 2019, quando o prefeito apresentou a proposta orçamentária e a Câmara aprovou, ninguém tinha a menor ideia de que iria acontecer uma pandemia com proporções tão catastróficas assim. Então, criou-se uma despesa muito grande, excepcional, emergencial, e só que outros gastos da prefeitura continuaram sendo necessários, né? Os diabéticos continuam diabéticos, os hipertensos continuam hipertensos e assim por diante, né? Então, a minha pergunta era justamente isso aí, né? Gastando no combate à Covid, se iria faltar em outra esfera da prefeitura. Agora, eu queria me dar uma outra pergunta. A gente sabe muito bem de que a atividade econômica no Brasil, ela sofreu uma paralisia muito grande. Mas a impressão que me passa é que o Porto de Santos, ele não sofreu um impacto tão grande assim, né? Então, eu gostaria de saber do senhor se a atividade econômica do Porto, ela teve uma redução significativa que acabou refletindo na arrecadação municipal de ISS. Tá. Só para completar a pergunta anterior, Marquinho, uma outra alternativa que a gente encontrou foi, nós fizemos uma aprovação na Câmara, até um agradecimento à Câmara, aí, na pessoa do presidente Rui, que tem sido muito parceira da Prefeitura nesse momento difícil que a gente está vivendo. Nós passamos uma lei de utilização de fundos municipais. Então, os diversos fundos municipais, de meio ambiente, desenvolvimento urbano, vários fundos municipais que tenham lá uma soma de recursos com finalidade específica, nós passamos uma lei em que foi aprovada que a Prefeitura utilizasse esses recursos para o Covid, né? E a gente já tem, até o momento, nós já usamos um pouco mais de 7 milhões desses recursos para a finalidade específica do Covid. Um total de quanto, secretário? A expectativa em termos de saldo do que a gente poderia utilizar seria cerca de 18 milhões, mais ou menos, somando todos os fundos, né? Agora, a lei define o seguinte, o que já tinha, na verdade, o saldo bancário é mais do que isso. Tá. Só que a lei define o seguinte, o que já estava empenhado, né, o que já estava comprometido por esses fundos, nós respeitamos. É o saldo líquido, né? É o saldo líquido. Exatamente, seria disponível, vamos dizer assim, nesse sentido. Tal. Então, isso foi usado também, só para responder a pergunta do Joaquim, que foi complementada pelo Marcos, isso também está sendo utilizado como alternativa para o Tesouro Municipal. Com relação ao Porto, é verdade, o Porto não deixou de funcionar, né? O que a gente observou, eu dei um número agora há pouco, em termos de queda de 20% no mês de abril, muito dessa queda, personalmente falando, é do ICMS, né? Justamente porque na questão do ISS ligado, especificamente de ISS, e o nosso ISS, 65% dele vem do Porto, a gente teve uma queda de entre 9% a 10% em abril, né? Ou seja,
a queda total de abril de 20%, no nosso caso foi 20%, mas, por exemplo, esses municípios que eu citei agora há pouco, o município do Porto e de Santos, essa queda foi de 30%. Justamente porque são municípios fortes de ISS também, porque são mas municípios não tem o grandes, porto, né? mas não tem o porto. Então, o fato do porto continuar trabalhando, sem dúvida, amenizou essa questão da queda da arrecadação, embora ela é muito representativa ainda, mas poderia ser pior. Vamos fazer um rápido intervalo, na volta a gente segue aqui conversando sobre as finanças aqui da Prefeitura, tá certo? Já, já. Muito bom, estamos de volta aqui com a sequência do Ponto de Vista e a gente vai aproveitar a presença aqui do secretário de Finanças de Santos, Maurício Franco, né, ao lado aqui do Joaquim, do Marcos Santana, para tirar uma série de dúvidas. Por exemplo, né, nós tivemos a paralisação das atividades, tínhamos aí no começo algumas carreatas aí, de alguns comerciantes ali da cidade, atacando o prefeito, aquela coisa toda. Essas carreatas foram diminuindo até que sumiram, né? O pessoal entendeu que realmente não havia condições de saúde, né, ou condições sanitárias de se abrir o comércio aqui na cidade de Santos. Agora está havendo a retomada, devagarinho, enfim, oremos para que a coisa realmente possa ser positiva para todos nós, né? E aí aquela coisa, cobrança em cima do município, que tem que dar isenção disso, tem que dar isenção daquilo, IPTU e não sei o quê, a prefeitura tem que ajudar, enfim, eu queria então que você explicasse direitinho. A prefeitura pode ajudar, tem condições de ajudar, tem condições de dar isenções aí para os empresários, para os comerciantes. Não é possível fazer isso, só a União tem condições de fazer esse tipo de ajuda, de colaboração, enfim, secretário. Então, eu acho que eu posso responder essa pergunta emendando na minha resposta anterior, né? Quando eu fiz todo o contexto do mercado no começo do ano e o que foi acontecendo, em especial no segundo trimestre. Como eu disse, hoje o quadro que a gente está vivendo é um quadro de, digamos assim, de balanço, né? Nós estamos aí no meio do mês de julho, de balanço em relação a tudo que está ocorrendo, quais os impactos todos que a gente vai ter. Tem vários orçamentos nossos que ainda não estão fechados. O orçamento, por exemplo, do que a gente vai precisar de recurso para a questão dos morros, ele ainda não está completamente fechado, mas é uma conta que, além do que a gente já colocou lá, vai ter que colocar mais. Então, assim, o prefeito Paulo Alexandre tem cobrado isso, falou que dentro das nossas condições, o que a gente pode fazer, e a intenção nossa é fazer algum tipo de ter algum tipo de iniciativa, alguma ação que melhore essa situação. Agora, eu só queria fazer alguns comentários em relação a isso, que nós temos várias ações que já ocorreram, né? Não tem impacto tão diretamente na questão financeira, mas, por exemplo, a gente fez a prorrogação por 90 dias de protesto, de ações de protesto, parâmetro de protesto, prazo administrativo suspendemos 90 dias, validade de certidões suspendemos 90 dias, mandamos agora recentemente a renovação automática da isenção do IPTU para aposentado e pensionista. Tem muita gente que não sabe que em Santos, aposentado e pensionista que tem um imóvel só e com renda até 6 salários mínimos, portanto R$6.000, tem isenção de 50% de IPTU. E todo ano tem que comparecer à prefeitura, né? Agora nós estamos ali na Câmara para que esse ano nem precisa comparecer, nós vamos renovar automaticamente esse benefício. Também foi por uma medida do âmbito federal, mas que impacta no nosso ISS, a prorrogação por 180 dias do Simples Nacional, do tributo do Simples Nacional, para o MEI, né, o microempreendedor individual, e de 90 dias para empresas de pequeno porte, né, microempresas e empresas de pequeno porte, por 90 dias, também houve esse diferimento. Enfim, nós tivemos várias ações que já foram tomadas em relação a isso. Há um pedido no sentido de uma isenção de IPTU, globalmente falando. Eu penso que isso é algo mais difícil, até por conta de todo o quadro que a gente está colocando. Mas no orçamento no início do ano, ele foi absolutamente, digamos assim, me perdoe a expressão, mas foi atropelado pelos acontecimentos, e a gente está nessa situação de organização de modo a não prejudicar o andamento da prefeitura, e principalmente assim, quando a gente fala assim, olha, voltando à pergunta que o Joaquim fez e o Marco também, tem que tirar de algum lugar, quer dizer, pode faltar. O que não pode faltar é recurso para a saúde nesse momento. Isso não pode faltar, recurso para a saúde nesse momento. O que não pode faltar é zeladoria também da prefeitura e outras obrigações que a gente tem de coisa obrigatória, porque é aquela coisa, a receita cai, mas a despesa continua lá. O setor público tem essa característica, né? O nível aquelas chamadas despesas obrigatórias, como
folha de pagamento, por exemplo, ela continua lá e a gente tem que honrar com isso. Então, eu pediria um pouquinho mais de tempo para a gente definir alguma coisa em relação a isso. Muito bem. Bom, a gente tem uma informação aqui, né, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é para cortar para mim aqui, aí fica mais fácil aqui para a gente seguir. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, diz que não se rende ao ministro Paulo Guedes. Eu não sei se o ministro Paulo Guedes está tentando criar um novo bode, botar um novo bode na sala, sei lá. Porque vi de novo com essa história de CPMF, né? CPMF disfarçada. É imposto em cima das transações eletrônicas. Porra, afinal de contas, quais das transações hoje em dia não são eletrônicas? Acho que mais de 90% das transações feitas hoje são eletrônicas. Né? Me parece que é muito mais relacionado ao comércio eletrônico do que propriamente a transações bancárias, financeiras e, em geral, eletrônicas. Parece que a ideia é tributar o comércio eletrônico, o e-commerce. Me parece que é essa a ideia e que até segunda-feira havia uma parceria, pelo menos noticiada nos jornais, entre o governo e o PSDB, por exemplo. Ontem o líder negou, etc., mas até segunda-feira o PSDB estaria junto para tributar o comércio eletrônico. Você concorda que entre fazer uma tributação para o comércio eletrônico e para a transação eletrônica, basta uma vírgula na lei? Isso. Então, esse aqui é o grande problema, né? Isso aí, onde eu entendi, não era bem isso não, né, Joaquim? Realmente eram todos para pagar o IPTU lá no caixa eletrônico, você paga o IPTU e tira lá o 0, não sei o quê. Era 0,38 antigamente, agora 0,60, 0 não sei o quê. Eu não sei quanto é que ele propõe. Ou seja, você vai pagar 2 vezes o seu IPTU. Vai pagar 2 vezes vai ser tributado 2 vezes, vai pagar o condomínio e vai ter a taxa lá. Quer dizer, é uma coisa inacreditável. Penaliza isso o mais volta a ser pobre, discutível. Né? Penaliza o mais pobre, porque penaliza basicamente o consumo, né? Qualquer tipo de transação que você fizer, na verdade... Vai no restaurante, paga com cartão de crédito o restaurante e lá vai o... Isso porque o Paulo Guedes falou que, na campanha, que jamais haveria um aumento de imposto. Aí é fácil você fazer conta, né? Falar, bom, está faltando aqui, inventa um imposto aí, que é o que tradicionalmente o governo federal vem fazendo. Meu caro secretário, tem uma conversa aí rolando pela cidade, redes sociais, enfim, né? E que acusam a administração de beneficiar o empresário porque a prefeitura não vai tributar o centro de convenções que está sendo praticamente pronto, né? Vai ser inaugurado em breve, não vai ser, não sei porque a situação está muito complicada, né? Eu não sei como é que vai ser feita essa inauguração, se vai esperar até o final do ano, até o Covid ser definitivamente controlado, o coronavírus, enfim, né? Mas está pronto o centro de convenções, né? E que, ao mesmo tempo que o prefeito quer dar isenção, né, ao novo centro de convenções, que é público, construído pelo empresário, pelo Grupo Mendes, mas é público, é da prefeitura. Por outro lado, está tirando do IPREV, que não vai depositar o dinheiro do IPREV, né, que é o Instituto Previdenciário da Prefeitura de Santos, até 31 de dezembro. Então, eu queria que você explicasse essa situação direitinho aí para pessoas definitivamente entenderem e acabassem com esse fake news aí. Ok, bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer o seguinte, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O chamado CAT, né, o Centro de Atendimento ao Turismo, né, o Centro de Convenções que a gente vai ter lá, ele faz parte de toda aquela grande intervenção, que é uma das maiores obras do prefeito Paulo Alexandre, né, que acho que é uma herança fantástica que ele vai deixar para a cidade, ao lado da entrada da cidade também. Uma grande renovação de toda a região da Ponta da Praia, né? Tem o Centro de Convenções. O Centro de Convenções, ele tem, como o próprio nome diz, o caráter de explorar muito a questão do turismo de negócios, o turismo da área cultural e tal, e vai alavancar muito a questão da Ponta da Praia. Agora, a Prefeitura entende que quem tem que fazer a gestão desse equipamento é um setor privado que tem a expertise para isso, né? Por isso, a licitação da concessão, que é uma licitação que vai valer para 25 anos e que teve uma primeira licitação que deu deserta, se não me falha a memória, no final de abril, começo de maio, e que vai para uma segunda licitação. A questão da isenção do IPTU, um ponto fundamental é o que você já colocou, Boturão. As pessoas falam, a prefeitura está abrindo mão não vai receber mais esse IPTU.
não vai receber mais esse IPTU, ela não recebe esse IPTU. Esse IPTU é de uma área essa área é 100% pública, não há IPTU sobre essa área, né? Entendendo que é bom para a cidade, é bom para a economia da cidade, é bom para a geração de emprego, bom para a geração de negócios. Nós temos um equipamento daquela qualidade na ponta da praia e que propõe a melhoria da atividade econômica, geração de empregos, essa coisa toda. Nós entendemos que nós tínhamos condições de passar uma proposta, assim como já é feito em outros centros de convenções, em outros lugares do Brasil, como Salvador e Rio de Janeiro, por exemplo, também dessa questão da isenção para dar mais atratividade para essa licitação. Essa é a questão e esse é o grande objetivo, para ser bastante objetivo nessa resposta. Outro ponto é que o edital fala da questão da chamada outorga fixa, outorga variável também, ou seja, vai haver remuneração da prefeitura para o vencedor, né? Então, eu não tenho condições de dizer ainda, esse edital ele é elaborado pela Secretaria de Turismo, não é exatamente pela minha secretaria, eu participo, mas não é pela minha secretaria, mas nós vamos fazer uma nova licitação e, naturalmente, esperamos que essa lei seja aprovada na Câmara para, então, fechar o edital da nova licitação. Ou seja, não há hoje IPTU, não há falar em renúncia daquilo que você não recebe. Esse é um ponto. Com relação ao IPREV, que calhou de eles estarem ao mesmo tempo na Câmara, ter uma tramitação conjunta na Câmara, mas, como eu disse, isso não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A questão do IPREV é o seguinte, a pandemia é algo absolutamente excepcional. A Lei Complementar 173, que é o Programa de Socorro aos Municípios, que foi sancionada pelo Presidente da República no final de maio, é algo absolutamente excepcional. Assim como é excepcional o decreto de calamidade da Prefeitura de Santos de 20 de março de 2020. Por que eu digo isso? Porque a Lei 173 é que permite, no seu artigo 9º, que permite que o valor da contribuição patronal seja suspenso até o dezembro de 2020. Depois desse período ele vai ser parcelado e vai ser pago normalmente em parcelas. Com um detalhe, a lei que está na Câmara diz o seguinte, que a forma de correção é IPCA mais 6% ao ano. 6% ao ano, numa taxa de juros atualmente de 2,25%. Então, me parece que não é algo desvantajoso para o Instituto de Previdência. Esse é um ponto importante para a gente colocar. Segundo, o Instituto de Previdência de Santos é um dos melhores do Brasil, mais bem administrado pelo Brasil. Agora, acabou, semana passada, saiu o Ministério da Economia, a Secretaria de Previdência atualmente está vinculada ao Ministério da Economia. O Ministério da Economia deu nota A para o Instituto de Previdência de Santos, em termos de solidez. Tem um patrimônio acima de R$1 bilhão. Então, o que está sendo pedido agora, o que prevê a Lei 173, Santos não está inventando a roda, o que prevê a Lei 173 é esse período justamente para que a gente tenha uma diminuição do nosso nível de despesa através da contribuição patronal, para que a gente possa enfrentar todos os gastos da Covid, aí, especialmente na área de saúde. Então não há, e outra coisa que eu estou ouvindo, a Prefeitura vai dar calote no IPREV, isso é mentira, isso não é verdade. O que está sendo feito é o seguinte, é um período que vai se ficar suspenso, a lei define até 30 de janeiro tem que ter a repactuação desse período que não houve o repasse, né? E para que seja parcelado e tal. Assim como a Prefeitura já tem parcelamentos com o IPREV e eles são mantidos absolutamente em dia. Então, falar que isso é calote não é verdade, não é calote, é uma repactuação permitida por uma lei federal, está claro na lei federal. Eu me sinto bem esclarecido pelo senhor, mas a única coisa que eu fico sempre com uma interrogação, e aí eu volto a um questionamento feito pelo Boturão no bloco anterior sobre isenção de IPTU, mas que nós poderíamos tratar com um outro nome. Uma suspensão, por exemplo, do tributo, é que quando o município, ou o Estado, ou a União alegam qualquer coisa, a pandemia realmente é um fato excepcional, mas foi um fato excepcional também para o contribuinte. E às vezes o contribuinte quer, de alguma forma, que também se abra uma janela para ele dizer, olha, não dá para eu demorar uns 90 dias para eu pagar esse tributo, para eu até 30 de dezembro eu também pagar esse tributo. Então, às vezes, o que fica sempre para a população é o seguinte, o município, e não é só o município, é o município de forma geral, município, Estado e União, quando não dá para eles criam uma hipótese de postergação. Mas o que a gente falava, e o Botrão foi muito feliz quando colocou para o senhor, não da isenção, porque eu acho até beirando a ilegalidade a isenção, seria beirando a ilegalidade, dada a anualidade que o tributo tem, né? A previsibilidade e a anterioridade, mas eu acho que
poderia ter uma forma para aqueles empresários que conseguem, as pessoas físicas que conseguem demonstrar à prefeitura que, de fato, quebraram, não tem, nesse momento, condições, precisam de um fôlego em relação ao tributo, eu acho que seria uma questão interessante. Tá. É nesse sentido que, às vezes, o contribuinte ele é movido por uma indignação. Sim, mas é só para reforçar o que eu comentei, eu concordo, eu acho que é um problema que está afetando todos nós, né? E é preciso um fôlego em relação a isso, né? O nosso desafio agora nesse momento é achar uma solução para isso, porque como o Boturão bem lembrou, eu sempre digo nas minhas falas, a prefeitura, diferentemente do governo federal, ela não emite título, Sim. ela não imprime dinheiro, em última instância, para poder fazer e tal, ela não tem essa fonte, o orçamento está lá, está colocado e tal. E o que preocupa mais é você deixar de poder honrar despesas obrigatórias, em especial na área de saúde. Mas, de qualquer maneira, está registrado e, como eu disse, a gente ainda está nesse acerto de contas para ver o que a gente consegue fazer em relação a um benefício nessa linha. Secretário, obrigado pela presença, obrigado pelos esclarecimentos, né? Tomara que a recuperação venha rápida para todos nós, não só para a Prefeitura, como para o país inteiro. Obrigado por estar conosco, Joaquim, obrigado também mais uma vez pela participação. Santana está sempre aqui no dia a dia do Ponto de Vista e a gente de segunda a sexta-feira, com o programa ao vivo, 1h30 da tarde, na Santa Cecília TV, tem a reprise às 8 da noite. Valeu, tchau gente, obrigado.